E mais uma vez, aqui na TV Evangelizar, você é convidado a vir comigo, Fabrício, em uma grande aventura de abrir janelas bíblicas, de entrar em uma janela da Bíblia. Hoje nós temos um tema bastante interessante para que você possa se encontrar com Jesus, já que você já sabe que desconhecer as Escrituras também é desconhecer a Cristo. No nosso programa de hoje nós vamos fazer uma grande viagem, saindo daqui do Brasil e vamos lá para a Palestina, para a região onde Jesus cresceu como jovem e foi projetando no seu coração um plano do reino de Deus. Quero convidar você a vir comigo para para Nazaré, para a cidade onde Jesus fez o seu coração se apaixonar por Deus e se encontrar com o reino de Deus. E hoje nós temos aqui no Janela da Bíblia uma grande viagem para a terra onde Jesus nasceu. Nós precisamos começar explorando o que nós chamamos de Galileia, essa daqui que vocês veem no mapa. A Galileia era a região que ficava mais ao norte do grande território que nós chamamos de Palestina. Ao sul ficava Judá, com Jerusalém, e lá para cima existe uma grande região chamada Galileia, que era dividida em 3 partes, olha só. Um pouquinho mais acima da Galileia, nós temos uma região chamada Alta Galileia, onde nós temos uma grande ocorrência de banditismo. Era uma região fronteiriça que separava a Palestina da Síria, Fenícia, e nessa região nós tínhamos muita violência, não era uma boa região para se passear, para se visitar, não. Descendo um pouquinho, nós vamos para a Baixa Galileia. Olha só, ali onde a gente tem algumas colinas um pouco mais baixas, você está vendo ali as cores um pouquinho mais suaves, o verde mais suave, mais levezinho, é a Baixa Galileia. Uma grande planície conhecida no Antigo Testamento como planície de Jezrael. E olha só, aqui também a gente tem 2 montes que são fundamentais na teologia bíblica, o Monte Tabor e o Monte Hermon. É aí, nessa região pequenininha, que nós temos o lugar onde Jesus cresceu, chamado de Nazaré. E olha só, nós temos também essa região próxima do lago. Esse lago aqui você conhece, é o lago de Genezaré, Tiberíades, tem vários nomes diferentes, né, na Bíblia, mas é aquele lago onde Pedro pescava, aquele lago que Jesus caminha sobre as águas, né, onde tem uma grande cidade chamada Cafarnaum. Várias cidades grandes e importantes fazem parte dessa região. Cafarnaum, Magdala, Tiberíades, mas Cafarnaum é particularmente especial porque, olha só, aqui em Mateus capítulo 9, versículo 1, disse que é a cidade de Jesus. Talvez Jesus tinha uma casa ali em Cafarnaum. Era uma região muito característica, igual eu, londrinense, falo com esse sotaque terrível, porta. Lá também eles tinham um jeito próprio de falar. E todo mundo sabia quem era galileu e quem era daquela região pelo seu jeito bastante específico de falar, tá bom? Na agricultura, essa região se destacava bastante. Sabe por quê? Era uma região muito fértil. Então ali, olha só o que a gente tem, olha que beleza. Nós temos grandes plantações de trigo, um trigo de tanta qualidade que era exportado para fazer os pães lá dos sacerdotes em Jerusalém. Nós temos uma grande plantação de uvas com grandes vinhedos, uma uva importante do tipo Egeu. E uma coisa fundamental que esse povo tinha eram as oliveiras, de onde se fazia um grande azeite. Não era tão famoso e tão conhecido como os azeites lá de baixo do Monte das Oliveiras, daquela região, mas era um azeite bastante reconhecido como importante. Nas frutas nós temos também figueiras, romãzeiras, nozes, maçãs. Nós temos também legumes, lentilhas, ervilha, alface, chicória. Tem para todo tipo de gosto para a agricultura ali, aquele pessoal praticava e praticava muito bem. Mas sabe qual é a questão importante? Na Galileia nós temos uma grande exploração agrícola e isso é uma coisa muito complicada na época de Jesus. Os pequenos proprietários de terra tinham as suas terrinhas onde eles plantavam geralmente alguns tipos de cereais, alguns tipos de frutas e com o tempo eles vão tendo que, por conta das suas dívidas, vender as suas terras para grandes produtores. E aí eles trocavam aquelas pequenas produções para um tipo de produção única, só trigo, só fruta, um tipo de fruta. E assim o pessoal, muitas vezes endividado, acabava caindo numa situação tão delicada que as dívidas eram pagas não só com dinheiro. Alguns davam 50% da sua produção para os grandes proprietários de terra.
alguns tinham que dar, às vezes, a sua própria vida. E por conta das suas dívidas acabavam caindo em um regime de escravidão. Nem sempre era o pai de família. Às vezes, tinha-se que pagar a escravidão com o seu filho ou a sua filha, que ficava como escravo por alguns anos do grande proprietário de terra, até que ele pudesse depois pagar as suas dívidas. Não era uma situação fácil, viu, gente? Era uma situação muito delicada, muito complicada. Muitas pessoas sofriam porque não tinham o que comer. A fome era um problema muito sério naquela época. E o mais delicado é que nós não temos muito trabalho para as pessoas. De tal forma, tal ponto, que alguns tinham que sair para trabalhar como diaristas. Diarista no sentido de não tenho meu campo, não tenho meu espaço, não tenho meu trabalho, então me contrate por um dia de trabalho na sua lavoura, no seu campo. Ou o próprio Jesus talvez tenha sido um desses itinerantes, diaristas, que trabalhava com as suas questões ali de um artesanato, fazendo portas, construindo mesas muito simples, alguns móveis ou lagares, que era como se fosse um fosso na pedra para que as pessoas pisassem a uva. Talvez Jesus tenha sido um desses itinerantes que vagavam por algumas regiões, por alguns vilarejos, à procura de serviço. Nós temos então uma grande diferença entre a cidade e entre o campo. A cidade era o lugar dos poderosos, dos ricos, dos exércitos, dos políticos, daqueles amigos de Roma. E o campo era o lugar onde ficavam os pequenos, os mais pobres. Como que na Galileia se estruturava Nazaré? Daqui a pouquinho a gente volta para falar da cidade de Jesus. No Janela da Bíblia de hoje, nós estamos fazendo uma grande viagem para a terra de Jesus. Nós já vimos que a cidadezinha de Jesus está inserida em um grande estado chamado Galileia. Agora vamos conhecer um pouco de Nazaré. Nós já vimos que a cidade era o lugar onde se concentrava o poder e a riqueza, e o campo era um lugar bastante esquecido. Apesar da Galileia, como nós vimos, ser um lugar bastante agrícola e bastante fértil, Nazaré tinha uma realidade bastante diferente. Ali, nós não tínhamos muitas terras férteis e as pessoas acabavam tendo que plantar aonde dava. Você sabe, você conhece uma parábola que Jesus conta, que é a parábola do semeador. Na parábola do semeador, um semeador sai para semear e joga a semente em vários territórios, em vários tipos diferentes de terra. Uma tem espinhos, outra tem pedras e algumas sementes caem na beira do caminho até que finalmente caiam em terra boa. Isso representa como era a realidade das pessoas que plantavam ali em Nazaré. As pessoas plantavam aonde dava, aonde era possível. E se de repente nascesse ali um pouquinho de planta, um pouquinho de fruto, alguma coisa nas pedras, ali eles também iam colher. Olha só, aqui nós temos uma paisagem típica da Galileia hoje. Essa é uma foto aqui dos dias atuais. Estão vendo que é bonita, né? Grande, cheia de coisas. Mas a vida de Jesus era mais ou menos assim. Nós temos então as grandes colinas que faziam parte da sua vida, e ali nós temos um lugar, vocês estão vendo aí que não tem muito verde, né? Os lugares que eles faziam curvas de níveis e plantavam ali uvas, iam tentando de alguma forma fazer a agricultura render, e ali no meio que vocês estão vendo essa piscininha que tem ali, é o que nós chamamos de lagar, que é um fosso na terra onde eles colocavam as uvas e pisavam a uva para produzir o vinho. É justamente esse lugar onde Jesus se desenvolveu, onde Jesus cresceu. E Jesus via essas plantações e era justamente isso que ele usava nos seus exemplos quando ele pregava. Jesus muitas vezes comparou o reino de Deus e o próprio Deus com a vinha ou com o dono da vinha, ou nos comparou com os operários da vinha. Jesus muitas vezes falava do fermento, da massa. São esses exemplos que fazem parte da vida de Jesus e que ele transforma em pregação. Olha que bonito o movimento de Jesus. Transforma vida em pregação. As casas naquela época também não eram essas casas bonitas que a gente tem hoje, né? Eu tenho uma casinha de madeira, bonitinha, tranquilinha. Tem hoje grandes casas, monumentais. As casas nessa época muitas vezes eram feitas de pedra. Olha que interessante, escavadas na pedra. Usavam grandes paredes de pedra, como aqui, como você está vendo. Usavam elas como uma das paredes da casa e iam construindo as laterais. Muitas vezes as laterais, minha gente, não eram feitas com grandes materiais. Eram as casas que a gente chama hoje de pau a pique,
feitas com argila, bastante misturada, prensada, batida, e eram casas feitas de barro, bem simples. Nessas casas você consegue imaginar que não era muito claro, né? Tinham algumas pequenas janelas, mas não era assim muito simples, muito claro. Por isso, Jesus vai usando os exemplos também da luz, que ele via todos os dias na sua casa. Como pode, por exemplo, alguém acender um candelabro e colocar embaixo de uma mesa? Não pode, não ilumina nada. Nessas casas bem escuras de barro, era preciso colocar em cima de uma mesa para iluminar todo o ambiente. E no centro das casas, porque as casas eram construídas de forma que faziam como se fosse um círculo. Várias famílias iam juntando as suas casas, umas próximas das outras, de forma que formassem um círculo com um pátio no centro. Nesse pátio, na parte central, eles tinham como se fosse um moinho, sendo movido por animais, onde eles colocavam ali dentro o trigo, colocavam também a azeitona, para que eles fizessem ali tanto a farinha quanto o azeite de oliva. Era um lugar bastante público e era um lugar comum para as famílias, então ali ficavam os idosos descansando, ficavam as mulheres cosendo, né, costurando, e é dali que Jesus vai tirando também os seus exemplos. Da mulher, por exemplo, quando ele via ela costurando um paninho novo, ele falava, olha, por acaso a gente pode pegar um pano novo, cortar ele para remendar um pano velho? Os dois vão se perder. E são desses modelos bastante concretos que Jesus tira os seus exemplos. Olha aqui. Essa é uma paisagem típica ali da Galileia, das plantações, né? Com um pequeno arado que era feito com uma pequena haste, uma pontinha de metal que ia passando na terra, e por acaso alguém pode pegar o arado e olhar para trás? Claro que não, porque ali era tudo muito manual. Se olhasse para trás, depois ia começar a andar em zigue-zague, todas as coisas iam desandar. Por fim, quero convidar você a enxergar um pouquinho de uma casa que era provavelmente uma casa semelhante à casa onde Jesus cresceu e viveu. Olha só, essa era uma casa típica de um morador ali de Nazaré. Nós temos o lugar de cima, vocês estão vendo ali, que é um lugar onde provavelmente dormia a família, né? E ali se fazia tudo, viu, gente? E uma parte de baixo, onde dormiam os animais. Mas era só isso. Era só isso, viu, gente? Uma casa em Nazaré era muito simples. Enquanto a Galileia inteira tinha mais ou menos 150 mil habitantes, sabe quantos habitantes tinha ali naquela vilazinha de Nazaré? No máximo, segundo as pesquisas arqueológicas, no máximo 400 habitantes. Não mais do que isso. Por isso Jesus vem dessa realidade simples. O pessoal até fala, coitado do menino Jesus que cresceu, nasceu numa manjedoura. Não, gente. Na verdade, muitas pessoas ali moravam junto com os animais. A família de Jesus devia estar acostumada a isso. A importância de nós conhecermos a vida de Jesus e o lugar onde ele nasceu é que quando nós entendemos essa vida simples, profunda e bonita de Jesus, nós também entendemos a simplicidade e a beleza do reino de Deus, que é proposto por ele. Jesus vem de um mundo muito simples, muito pequeno, muito natural, onde também existe uma religião muito natural, muito espontânea, em que o pai de família geralmente era quem conduzia os ritos ali de casa, e ali se podia chamar a Deus de pai, se podia sentir-se filho. Não, as pessoas na Galileia, em Nazaré, não estavam presas aos ritos grandiosos que aconteciam no templo. Eles estavam presos em uma religião cheia de relações humanas, que eram depois transpostas para uma realidade divina. Para eles, Deus era muito próximo, muito presente. Deus era de fato Pai. E é assim que no reino dos céus, no reino de Deus proposto por Jesus, ele traz algo novo para a religião de Israel. Agora todos são filhos e todos podem relacionar-se com esse Pai amoroso que cuida de cada um com cuidado, com esmero e com dedicação. O convite que eu faço para você nessa semana é experimentar um pouco dessa simplicidade da religião de Jesus e também na sua oração chamar de maneira nova e diferente a Deus de Pai, tá bom? Com isso hoje nós encerramos a nossa Janela da Bíblia, mas logo logo a gente está de volta aqui para mergulhar um pouquinho mais nas Escrituras. Fica com Deus aí em casa, um grande abraço, até mais.